Rabino, bom dia. Bom dia, Cláudio. Um prazer estar com você numa live. Uma sumidade em tudo que é medicina e Prazer cura. é meu. O senhor só cometeu um erro, porque a grande sumidade aqui é o senhor. O senhor sabe que eu considero o senhor um dos maiores intelectuais do mundo contemporâneo. Minha luz e minha inspiração. Tudo é exageração, tudo é exageração. Cláudio, eu imagino que os médicos agora estão realmente os mais dedicados da sociedade. Arriscam a cada instante sua vida para salvar os outros. De onde que os médicos tiram tanto coragem para fazer um ato tão nobre, me fala? Veja, eu acho que o médico ele é dotado de uma vocação na qual a paixão move com muita intensidade. Eu costumo dizer que na vida nós temos 3 componentes importantes quando queremos fazer um desenho a respeito da nossa participação e da nossa contribuição. A primeira seria a visão de futuro. E a visão de futuro de um médico é a de ele criar uma sociedade melhor para as pessoas poderem viver com maior qualidade de vida, cuidando da saúde. O segundo aspecto seria o aspecto da estratégia. E a estratégia, na verdade, são a forma como eles podem participar. Isso a gente aprende nas escolas médicas, através dos programas de educação continuada. Mas tudo isso funciona se houver, principalmente ao lado, isso faz parte de qualquer pessoa numa carreira, de alguém que tenha muita paixão e valores sólidos. Os melhores médicos são aqueles que até aprendem, porque as coisas mudam com os anos, Rabino. A forma de tratar uma cirurgia cardíaca, que foi há 20 anos atrás, não é a mesma. Mas a paixão e os valores, eles são bens inegociáveis. E eu acredito que a pessoa que abraça a medicina é alguém que tem, de maneira muito sólida, valores e paixão. E quem sabe isso sim que estimule e crie as condições para que nós possamos enfrentar momentos calamitosos como esse que estamos passando aqui. Tanto que para o médico o valor de uma vida é algo extremamente importante. E, inclusive está sendo este o grande debate nesse momento. Por quê? Porque toda essa questão do isolamento é algo que os médicos acreditam muito porque olha as questões relativas à vida. E os economistas, que também têm sua legitimidade, têm essas preocupações de natureza econômicas, que também afetam a sociedade. Mas para o médico, cada vida é muito importante. E isso deriva da paixão e valores muito sólidos. Falou muito claro, Cláudio. E para nós também no judaísmo, você sabe que o valor de uma vida se sobrepõe a tudo que pode existir. A saúde passa antes de tudo. Se alguém está doente, ele tem que comer no meio de Yom Kippur. Ou ele tem que comer pão no meio de Páscoa judaica, ele vai comer, porque a saúde passa antes de tudo. Mas esta dedicação dos médicos, ela me impressiona, ela me emociona. Eu escutei uma vez que num exame de uma banca, como aluno de medicina, um professor velho, um velho médico, perguntou ao jovem aluno que estava se formando, perguntou para ele, escuta, você está na rua, está vendo alguém cair no chão, está uma hemorragia, o sangue está correndo, e você não tem aquele tourniquet, não tem aquela borracha para poder apertar. O que você faz? O cara ficou perdido, foi reprovado. O médico falou para ele, você tinha que pegar a tua camisa e usar ela para poder apertar. Ele não tinha sabido isto. Hoje todos os médicos dão sua vida, eles estão realmente dedicados para salvar os outros. Eu gostaria neste momento, Cláudio, se você me permite, fazer uma curta reza a pedir a Deus que dê uma proteção aos médicos em todos os hospitais que trabalham com as pessoas que estão infectadas, que eles sejam protegidos e possam salvar muitas vidas. Posso fazer esta prece? Quem sou eu para dizer o contrário? Só posso lhe pedir para que o senhor faça. Yehi Ratzon, que seja a vontade de Deus, de Abraão, Isaac e Jacob, Shetishlach, Shmira Meula, o Briut Yetera, que dá uma proteção forte, uma saúde forte e vigorosa para todos os médicos, em todo lugar que eles estejam neste globo, neste universo, para salvar vidas e que eles não sejam atingidos por nada de ruim e que possam salvar ao máximo possível de vida e digamos amém. Amém, amém.
Rabino, posso eu também perguntar para o senhor? Claro, César, o programa é seu, por favor. Qual é a visão judaica da medicina? Olha bem, a visão judaica da medicina é algo que é bem antigo. O que significa? Já na Bíblia, já na Torá, está escrito explicitamente que se alguém está doente, ele tem que consultar um médico. Você, como médico, sabe, na história da medicina, demorou muito para as outras religiões permitir alguém se curar. Isto demorou muito, porque diziam, se Deus deixou alguém doente, é Deus que cuida. Quem somos nós para interferir na obra de Deus? Então, muitas religiões, inclusive a religião cristã, não deixavam as pessoas se curar durante muito tempo. É famosa a frase em que dizia, o Saint Jerônimo dizia que, na verdade, um corpo puro é uma sujeira na alma. E somente em 1656, quando teve uma moça doente cristã, que finalmente a igreja permitiu que os médicos interferem e curam ela. No judaísmo, faz 3.300 anos que a gente sabe que os médicos são sócios de Deus. São os veículos para a bênção divina. E se alguém está doente, tem que ir no médico. E se tem que decidir algo, não vai ser o rabino que vai decidir, mas vai ser o médico. Para nós, a nossa visão é que tem que consultar um médico. Escuta bem o que diz o grande mestre, o Maggid de Mezritch, o sucessor do Baal Shem Tov. Um pequeno buraco no corpo é um grande buraco na alma. Então, o corpo tem que ser saudável. Faz parte do serviço a Deus, tem que cuidar do corpo e escutar os médicos. Não há dúvida. Eu queria aproveitar, tá, e dizer, bom, primeiro que nós sabemos que o papel dos médicos nas ciências é um papel importante. E talvez fosse até algo para nós registrarmos agora, o próprio papel de Maimônides, que era um filósofo, era um rabino e era um médico, né? E que inspira muito o papel daqueles que exercem a medicina. Há um momento, e até talvez quem sou eu para dividir isso com o senhor? Então, me permita, quem sabe, aprofundar algo que eu tive a importância de fazer numa avaliação, numa época que estudei muito a relação da fé com a saúde. Dizem, não, sabe-se que o primeiro diploma de médico, ele foi conferido pela igreja. Quer dizer, o médico já existia antes, mas o reconhecimento formal do papel do médico foi dado pela igreja. E parece que, a partir de então, caberia aos sacerdotes, ou aqueles que se dedicam às lideranças religiosas das diferentes religiões, todas as religiões são boas, nós, como os judeus, temos a nossa, mas respeitamos as outras, nós, médicos, cuidaríamos da doença do corpo, e caberia aos religiosos cuidar das doenças da alma e das relações, talvez, com Deus. E dentro desse binômio existiria uma convergência. Eu acho que esse momento, Rabino, talvez fosse um dos momentos mais importantes para que a sociedade pudesse encontrar um ponto de união entre aquilo que a religião traz e, portanto, estabelece a fé e o conhecimento pela ciência que o médico consegue ter. Albert Einstein já dizia que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a ciência, ela é muda. E, portanto, são pontos que têm que se aproximar. E eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sabe que eu tenho muito prazer no nosso convívio. Recentemente estivemos na Cracóvia, onde passamos uma manhã sobre contou a respeito da questão da febre tifoide, que fez com que os judeus migrassem para a região da Casimira. Essa região acabou sendo uma região muito intensa, de muita riqueza, e que, num dado momento, foi praticamente aniquilada pelo nazismo. Então, eu quero aproveitar até para agradecer o senhor por conta disso, tá? E quero dizer o seguinte, existe muito conhecimento médico no Talmud, e o que o senhor pode falar para nós, judeus, que sempre tivemos hábitos muito higiênicos, sobre brachá das mãos, a lavar as mãos sistematicamente? Me conta um pouco, o que vem no Talmud de conhecimento médico, os costumes judaicos relativos à higiene. O senhor podia contar alguma coisa para nós e para aqueles que nos assistem? Claro.
Primeiro, eu quero te cumprimentar pelo que você falou a respeito da fé na medicina. Você acertou muito bem. Essas palavras da Einstein são uma grande luz. Aliás, vamos lembrar da palavra latina que diz mens sanum in corpo sano. É importante a medicina psicossomática. Precisa ter uma alma saudável dentro de um corpo saudável. E o nosso grande mestre, que você obviamente já conhece, já foi pessoalmente lá, o Rebbe de Lubavitch, o líder mundial judaico, dizia sempre da mesma forma que o homem tem que alimentar o corpo, ele tem que alimentar a alma. Então, numa época como esta, que muita gente está em casa, tem tempo para a saúde física, tem que cuidar da saúde mental, muita leitura, muita intelectualização, espiritualização, muita fé, muita confiança em Deus, isso é importante. Mas vamos falar sobre o conhecimento talmúdico de medicina. Os judeus sempre excelaram na medicina. Aliás, quem olha na história vai ver que todos os reis medievais, seja na França, na Inglaterra, tinham médicos judeus. E Maimônides é o melhor exemplo. Foi médico do sultão no século XII. Maimônides escreveu várias obras de filosofia e de legislação judaica e escreveu 17 compêndios de medicina. 17 livros de medicina que foram usados nas universidades medievais durante muito tempo, traduzidas para o latim, para o grego, para o árabe, as línguas da época. É interessante que no Talmud, que tem praticamente 2000 anos, nós encontramos operações complicadas, cirurgias que se faz ultimamente. Por exemplo, uma bariátrica. Uma pessoa que está com muita gordura, quanto tempo existe uma operação deste? 50 anos, 20 anos, 30 anos? Sucedida, estou falando. No Talmud tem um sábio que chamava Rabi Elazar, que era muito gordo, e fez uma operação desse sucedida, tirou a gordura. Nós temos pessoas que tiravam o baço, uma esplenectomia. Coisas que demorou muitos anos para histerectomia. Mulheres que tiram o útero. Se não me engano, da medicina começou a fazer isso no final do século XIX. E sem falar da hemofilia, o Talmud diz que se 2 irmãos faleceram na hora da circuncisão por causa de uma hemorragia, isto é genético. Tem hemofilia, o terceiro não faz a circuncisão. Icterícia, os nossos sábios sabiam exatamente qual é o nível da bilirrubina, quando fazer o brito a circuncisão e quando não fazer. E muitos exemplos desses. Muitos exemplos desses. Então, o Talmud conhecia muito bem a medicina e os judeus sempre excelaram nisto. E, aliás, uma palavra boa para todos os médicos, seus colegas, e você na frente, o Maimônides escreve para seu aluno predileto, que se chamava Rabbi Yosef Ibn Waknin, que era médico. A medicina é a arte mais nobre de servir Deus. Agora, a respeito da época que estamos passando, deixa eu lhe contar uma coisa interessante. Em 1831, teve na Polônia uma epidemia de cólera, muito, muito forte. E pegou muita gente. Naquela época, o rabino-chefe da Polônia se chamava Rabbi Akiva Eiger. É um bisavô do Dr. Alberto Eiger. Grande rabino. Akiva Eiger escreveu uma legislação como que os judeus têm que se comportar. A lavagem da mão, a distância. É interessante quando você lê as recomendações dele, muito parecido com hoje. Não ter aglomerações, manter uma distância, lavar as mãos muitas vezes por dia. E muitas regras de higiene fortíssima que já existem no judaísmo, mas reforçou elas. No final, a cólera foi superada. E o próprio imperador chamou o rabino Eiger e agradeceu-lhe publicamente pelo que ele fez. Eu li estas recomendações semana passada, fiquei impressionado. Mas tem 2 frases que me impressionaram que eu gostaria de transmitir aqui para todos. A primeira, ele fala o seguinte: obrigação de escutar os médicos e as autoridades. Ninguém pode fugir disto. É aquele que desobedece aos médicos está desobedecendo a Deus. Assim ele escreve. E a segunda recomendação que ele escreve: não permitir o pânico e o pavor tomar conta. Que ninguém caia em tristeza. Manter a fé, o positivismo, o otimismo. Isto é super importante. Agora, doutor Cláudio, eu posso fazer uma pergunta para o senhor?
Se o senhor fizer uma pergunta que eu saiba responder, pode. Doutor Cláudio, você é conhecido como um grande oftalmólogo aqui, todo mundo sabe isso. Já operou muita gente, até da minha família. Eu gostaria de lhe perguntar o que você achou de mistérios no olho humano? Quando você entra no olho e você vê as coisas, o que você viu que lhe impressionou? Interessante o que o senhor perguntou agora. Eu não sei porque se nós estamos num momento de isolamento, né? Mas passou dentro de mim a sensação de eu estar no microscópio cirúrgico, que é uma das coisas que eu faço com mais amor e faço há praticamente 35 anos. E o olho é uma estrutura muito peculiar, porque o olho, de fato, ele pode ter, no entendimento de um oftalmologista, um papel anatômico, um papel fisiológico, porém ele muitas vezes tem um papel mais revelador do que aquilo que simplesmente trazer a visão. Existem pessoas que têm visão muito boa, mas são incapazes de enxergar. E nesses anos todos em que eu trabalhei como médico oftalmologista, eu vi muitas coisas da ciência oftalmológica se ampliarem. Na época que eu me graduei médico, Rabino, o oftalmologista era uma pessoa que trocava óculos. Com o passar dos anos, surgiram cirurgias que a gente se livra dos óculos. A catarata evoluiu muito. Antes operava-se uma catarata, o senhor deve ter tido um avô, uma avó, usava um óculos com uma grossa. Uma lupa grossa. As doenças retinianas que cegavam e que hoje não cegam mais, a gente posterga as pessoas enxergando. Eu não sei se isso aqui é uma luta na qual nós desafiamos até o destino de perder a visão e passar a enxergar outras coisas, mas o que eu posso dizer é que o maior mistério que eu pude aprender durante esses anos é que o olho permite que nós enxerguemos parte da vida. A outra parte da vida a gente enxerga por outros órgãos. Mesmo a comunicação, Rabino, que muitas vezes a gente acha que é feita pela palavra, a palavra é responsável por 15% da comunicação. Grande parte da nossa comunicação deriva da maneira como a gente se expressa, com as mãos, da forma como a gente olha para as pessoas. Porque as pessoas sentem quando algo que nós estamos falando é sincero e verdadeiro, e quando é o contrário também sentem. E às vezes, quando a gente tenta entender o que é o carisma de uma pessoa, nós temos pessoas que falam coisas de maneira muito simples, mas são muito carismáticas. E quem sabe por quê, também pelo olhar, elas sejam mais convincentes do que até mesmo pelo conteúdo das suas palavras. O olho foi um instrumento que me permitiu criar meus filhos, criar uma família, me estabelecer como uma pessoa respeitada dentro da sociedade, né? Mas foi algo que me ajudou a cada paciente que entra e que eu converso a imaginar que existem mistérios das relações mais fortes do que as histórias que cada paciente conta. Quando o paciente entra para contar um problema do seu olho, sim, ele tem um problema, mas ele conta muitas outras coisas. E a oportunidade de ser médico é uma oportunidade, às vezes, se a gente quiser, até de ser um bom rabino ou um bom pastor. Por quê? Porque a gente escuta as pessoas e se a gente tiver munido de bons valores, às vezes a gente trata, é verdade, do problema do olho, mas a gente orienta, a gente apoia uma família, a gente ajuda alguém que está com alguma dificuldade. Eu posso dizer para o senhor, Rabino, que tem sido um privilégio poder ser médico, tem sido um privilégio poder cuidar das pessoas e, muitas vezes, sim, até devolver a visão, na certeza de que a visão é parte daquilo que as pessoas precisam para poder, de fato, enxergar. Quero voltar agora eu também com uma pergunta, Rabino. Antes disso, uma palavra aqui que o judaísmo fala sobre o olho. Você devolvendo a visão para alguém é como devolver a vida. De acordo com o judaísmo, o olho é poderosíssimo. Assim como na biologia, sabemos que tem animais que eles paralisam sua presa com os olhos à distância. O olho bom, desejando coisas boas para o outro, é fantástico. Nossos sábios dizem que o olho é uma porta para a alma. Antigamente, os sábios olhavam uma noiva, os olhos já viam todas as qualidades dela. Olho é fantástico. Você não é apenas um privilégio, mas é um mérito de poder realmente devolver a visão para os outros. Parabéns. Por favor. Rabino,
queria perguntar duas coisas para o senhor. Né? O senhor sabe que a gente tem momentos muito bons juntos, né? Que são até o meu judaísmo, é um judaísmo no qual eu devo muito à sua interferência, e ao Rabino Yossi, nossa casa ficou caché por causa de vocês. Né? Embora eu não tenha uma ortodoxia tão rígida, eu aprecio muito a vida judaica. Meus filhos vão fazer bar mitzvah esse ano, e eu estou fazendo em homenagem ao meu saudoso sogro, Siriel Stanfat. Nós estamos separando um Sefer Torah em Israel. E pode ser que nós não possamos ir para Israel por conta dessa pandemia, mas o Sefer Torah vai ser feito. E as pessoas vão ter nisso a inspiração para continuar seguindo as tradições judaicas que nós tanto preservamos. E eu queria aproveitar, talvez se você não tem que continuar essas conversas, não sei se vai ter peça. Aliás, já faz alguns anos que o senhor não me convida para jantar. Vou reclamar no ar isso, para ficar capaz. Eu acho que convite não faltou, mas isso vamos deixar para outra vez. Verdade. Eu queria perguntar para o senhor duas coisas. Uma coisa que é algo que é uma curiosidade minha, que nós estamos no meio de uma pandemia. E outra coisa que é uma pergunta que veio até de uma amiga minha, que me pergunta sobre Shmat Shana, que o ano que vem, 2021, seria o ano para nós, como judeus, fazermos um balanço, um equilíbrio. Como é que o senhor casaria, primeiro, toda a questão do comportamento da nossa sociedade contemporânea frente à pandemia e como a gente pode, talvez, usar o ano que vem para um ano de balanço, de introspecção, para reposicionarmos como seres humanos? Se isso tem algum recado, alguma mensagem divina, mediante algo que nós precisamos repensar como cidadãos e como seres humanos. Então, primeiro eu gostaria de citar Maimônides. Maimônides escreve no seu Codex que quando tem uma catástrofe ou uma adversidade que acontece no mundo e alguém chega e interpreta isto como um mero acidente da natureza e nada mais, é um homem cruel. Porque de tudo o que acontece, o homem tem que aprender uma lição. Não é um castigo, mas é uma coisa que tem que ter um legado. O que está acontecendo agora no mundo? Que o homem está voltando um pouco mais para a sua família, para si mesmo. A gente deixa um pouco a sofisticação do lado. A gente usa menos os meios de transportes. As senhoras têm que lavar as camisas em casa, não tem restaurantes, tem tempo para os filhos para sentar com eles. Olha o que rabinos falaram durante 50 anos. Por favor, ficam em casa, não corre tanto para a balada, vamos fazer o kiddush em casa, vamos... De repente, um pequeno vírus conseguiu fazer isto. E a gente está vendo que está tendo uma volta para as coisas mais naturais e menos artificiais. Sem dúvida, isto vai depois, logo, logo, quando a cura vai chegar, e com certeza ela vai chegar logo, logo, com Deus, se Deus quiser, todos sejam curados e sarados e com saúde forte, nós vamos, cada um de nós, fazer uma avaliação e ver quantas coisas que a gente achava que somos donos do futuro. Somos capazes de planejar, somos nós que mandamos por aqui, nós temos planos e projetos. Vamos começar a ver quanto pequenos nós estamos. Quando, na verdade, a gente é insignificante, somos as criaturas e não o Criador. O homem vai conhecer sua verdadeira estatura, vai saber quem ele é, suas limitações. O homem vai voltar a ter a comunicação, a família. As pessoas conversam mais, não é mais através de um objeto e não é mais virtual, mas é presencial. Estamos voltando ao presencial também. Virtual para as nossas palestras e a gente está conversando aqui virtualmente. Mas as pessoas estão dentro de casa. Isto vão ser lições muito grandes para o futuro, tenho certeza absoluta. O senhor sabe que o senhor falou algo bastante sábio, né? Eu tento com os meus filhos sempre dizer que quero que eles estejam comigo nas sextas-feiras à noite do Shabbat. E jovens, aliás, adultos já jovens, né? Eles já começam a estão se preparando para o bar mitzvah, têm opiniões próprias, né? E muitas vezes eles não entendem que nós temos um Shabbat em casa.
E eu digo, um judeu ele não é melhor, ele não é pior. Um judeu é diferente em termos de costumes e tradições. O Shabat é um momento para estarmos juntos. E aquilo que o senhor falou é muito reflexivo, porque por uma condição como essa, nós estamos, de repente, tendo que estar todos juntos e, quem sabe, até reavaliando o porquê não estamos ainda mais juntos, né? O mundo contemporâneo ele oferece muitas oportunidades externas. Ele é movido por interesses de várias naturezas, econômicos, interesses de prazer, divertimento, mas a introspecção e o momento onde a gente pode aprimorar os valores dentro do contexto da relação verdadeira, familiar, ou até mesmo com amigos. Nesse momento nós nos podemos estar com os amigos, nós estamos distantes, mas quantas e quantas vezes a gente sai para jantar com alguém, entra num restaurante, um barulho tremendo, o que fizemos? Mais de calorias, né? Então, eu acho que talvez se a sociedade pudesse repensar o valor das relações humanas, talvez essa lição seja uma outra vertente que deveria estar sendo pesada nesse momento. Interessante, Cláudio, o seguinte, tem uma lição interessante. Durante muitos séculos, e principalmente nas últimas décadas, o ser humano estava muito centrado em si. Ele achava que ele é uma ilha. Ele, antes de mais nada, e tudo o que ele faz não tem nada a ver com o outro. Ninguém se mete na minha vida, eu não me meto na vida do outro. O que é que eu faço me atinge apenas a mim e pronto, não quero saber de outros. E a gente escutava isso muito. Rabino, o que é que você se mete aqui? Você é professor, é porque a minha mãe... De repente, nós estamos vendo que uma pessoa expira na China e dá um problema na Itália. Uma pessoa toca uma maçaneca, na verdade, em Chicago, e pode dar, na verdade, um vírus no Brasil. Estamos vendo, estamos ligados. Não existe o conceito de uma pessoa ser uma ilha. Somos todos vulneráveis, estamos todos na mesma nave, estamos iguais. Então, o que acontece? Isso é importante, a humanidade está concentrando isso e hoje, cada vez mais, estamos vendo esta solidariedade, cada um se preocupar com a saúde do outro. Eu não vou lá porque eu estou com medo, tem idosos, posso afetá-los. De repente, o ser humano está pensando no outro. É extraordinário. Então, imagina se nas coisas negativas cada um está ligado e uma pequena doença pode atingir e infectar milhares. Imagina um ato bom, se a pessoa faz uma mitzvah, uma boa ação. Alguém coloca tefilim no Brasil, pode ajudar o outro em qualquer lugar do mundo. Alguém ajuda uma viúva aqui, ou dá comida para um pobre, ou que seja qualquer boa ação. Isto tem um efeito colossal, um efeito, na verdade, bola de neve. Nós não somos sozinhos, estamos na mesma nave. O Talmud diz que uma vez tinha um homem que alugou um cruzeiro para o mar. Foi para o mar, de repente, no meio do cruzeiro, escutaram um barulho enorme. Foram para baixo, entraram na cabine dele, viram que o homem estava com uma furadeira, estava furando o casco do navio. O que você está fazendo? Está louco? E falou, é minha cabine, eu paguei. É tua cabine, mas nós estamos na mesma nave. É isso que está acontecendo. Hoje, o ser humano que atenta à natureza, que atenta a qualquer coisa, tem que pensar que tem consequências para todos. Estamos ligados. A interligação entre os seres humanos é igual como no corpo humano. A pessoa tem dor de cabeça, ele toma algo na boca. Tem dor na barriga, ele pode tomar uma injeção na perna, porque tem uma interligação de veias, de linfa e assim diante. E todos nós somos, na verdade, um grande corpo. Esta é uma grande lição. O homem não está mais solitário, mas solidário. O Cláudio está na linha? Talvez eu choquei ele com minhas palavras. Rabino, o senhor poderia traçar um paralelo entre uma pandemia e o episódio da Arca de Noé? Eu acho que a pandemia é muito menos que isso. Acho que a Arca de Noé foi uma exceção, porque houve uma destruição de grande parte da humanidade. Eu não gostaria de trazer este episódio aqui. Eu acho que não está ligado, não.
Isso era no começo da criação do mundo e foi difícil para o próprio Criador salvar somente Noé com sua família. O que está acontecendo? A pandemia tem, Entendo, infelizmente, entendo, seus entendo. falecidos, mas não é para comparar. Rabino, nós estamos num momento muito delicado. A questão do coronavírus, ele, como o senhor bem disse, ele tem uma natureza pandêmica. E, portanto, não é só um problema de natureza. E, logicamente, a vida das pessoas é a saúde, mas é o emprego, é a alimentação, é a mobilidade, é o contexto social. E, de certa maneira, nós temos visto durante os últimos dias um debate bastante acalorado de que nós estamos olhando a questão da saúde, mas, de repente, não estamos sendo capazes de medir o reflexo nessas outras frentes. E o grande dilema por parte dos médicos que lidam com cuidar da vida nesse momento é tentar conciliar aquele interesse individual com o interesse do coletivo. Muitas vezes isso traz um peso muito grande para os médicos, porque por mais que eles se empenhem para tempo ou dar conta de toda a vida, de todas as vidas. Isso cria momentos em que os médicos precisam de uma força muito grande no sentido da fé para terem certeza que fizeram o seu melhor e que, por mais que façam também o seu melhor, eles têm limites. Ou seja, eles não conseguem resolver tudo acerca de todos os problemas e o tempo todo. Né? E eu acho que as pessoas deveriam se apoiar da religião nesse momento para reforçar a sua alma, para poder se sentir fortalecidas. Né? Seja qual for a religião, os católicos devem pensar no catolicismo, os evangélicos dentro da linha evangélica, nós judeus dentro da nossa judaísmo. Né? Eu acho que a religião pode, nesse momento, e certamente está dando, muita resiliência para que nós possamos suportar uma situação do tamanho como nós estamos enfrentando. Né? O senhor fez uma brahá, uma bênção, uma reza para os doentes, uma reza que, de certa forma, também para os médicos, né? E eu vou realmente torcer para que a gente possa, no nosso papel, nesse momento, contar com essa aliança que eu falei no começo, entre nós médicos e vocês líderes religiosos, porque esse binômio é ele que pode trazer o equilíbrio. O senhor sabe que o equilíbrio é ética, e a gente compara pessoas que são mais apegadas à religião, e a gente percebe que o lobo parietal, que é uma das regiões do cérebro, é mais desenvolvido nas pessoas religiosas. Este casamento, que ele não é tão tangível, não é tão cartesiano, ele é muito importante para nós nesse momento. Concordo absolutamente e pode contar conosco e juntos, se Deus quiser, conseguiremos a cura, a saúde mental, espiritual, corporal e física. E está aqui o compromisso. Se não for Pesach, Sukkot, nós vamos jantar juntos. Com muita saúde, se Deus quiser, e que o Bar Mitzvah esteja em boa hora, e todo mundo com muita saúde. E parabéns mais uma vez pelo que os médicos fazem para salvar vidas aqui neste país e em todos os países. Prazer de estar muito com obrigado. vocês. Um carinhoso abraço. Um abraço virtual, Rabino. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.